Gomes, iremos começar a palestra, né, com o tema Plano Nacional Pós-Pandemia. Temos a honra de apresentar e receber o senhor Ciro Ferreira Gomes. Vou falar agora um pouco do currículo dele, que é muito extenso. Eu vou falar um pouco, abreviar um pouquinho. Dono de um vasto currículo político e administrativo, Ciro Gomes é um político, advogado, escritor e professor universitário. Em 1979, formou-se na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Durante o curso universitário, militou no movimento estudantil e disputou as eleições da UNE, concorrendo para vice-presidente. Depois de formado, retornou para a cidade de Sobral, quando foi nomeado procurador, época em que seu pai era prefeito da cidade. Nessa época, lecionou na Universidade Estadual Vale do Acaraú. Em 1982, aos 25 anos, elegeu-se deputado estadual. Em 1986, se reelegeu deputado, apoiando Tasso Gereissati para o governo do estado, com o objetivo de acabar com o coronelismo da região. Em 1988, Ciro foi eleito prefeito de Fortaleza. Em outubro de 1990, aos 32 anos de idade, Ciro venceu as eleições para o governo do estado do Ceará, tornando-se o mais jovem governador da história do país, sendo reconhecido como o mais bem avaliado e tendo recebido em Nova York o Maurice Page, Prêmio Mundial do Unicef, pela redução da mortalidade infantil no estado do Ceará. A convite do então presidente Itamar Franco, em 1994, Ciro Gomes assumiu o Ministério da Fazenda, com a missão de enfrentar e vencer uma grave crise que ameaçava o então nascente Plano Real. Foi convidado em 2003 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva a assumir o Ministério da Integração Nacional, onde tomou partido pela transposição do Rio São Francisco. Ciro foi candidato à presidência nas eleições de 1998, 2002 e 2018. Nas eleições de 2006, Ciro Gomes candidatou-se a uma cadeira de deputado federal, sendo o mais bem votado proporcionalmente de todo o país. Ciro também é autor dos livros O País dos Conflitos, de 1994, O Próximo Passo, uma autora alternativa prática ao neoliberalismo, de 1995, em parceria com o professor Mangabeira Unger. Um Desafio Chamado Brasil, de 2002, e sua mais recente obra, Projeto Nacional, O Dever da Esperança. O senhor Ciro Ferreira Gomes, seja bem-vindo. É um honra e prazer recebê-lo. Irei passar a palavra para o professor Francisco José Carneiro Linhares, bacharel em Ciências Contábeis pela UVA, tendo ingressado com a primeira turma, em 1970. Na mesma IES, cursou a especialização em Contabilidade Gerencial Pública e Privada e Gestão e Modernização Pública, obtendo também a situação de mestre em Gestão de Modernização Pública, através de convênio UVA-UIL, Universidade Internacional de Lisboa. Foi comerciário, auxiliar contábil e bancário. Como professor efetivo da UVA, além de ministrar várias disciplinas, exerceu as funções de coordenador adjunto e de coordenador do curso de Ciências Contábeis, membro dos Conselhos Superiores CEP e CONSUNE, diretor da imprensa universitária, presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente, CPPD, presidente da Comissão Interna de Licitação, CIL, diretor do Núcleo de Docente Estruturante, NDE, do curso de Ciências Contábeis, e foi recentemente escolhido como representante docente do Centro de Ciências Contábeis Sociais Aplicadas no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CEP, que será o moderador dessa palestra hoje. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, Ciro, e passo agora a palavra para o professor Francisco José. Boa noite a todos. Na qualidade de moderador desse debate, eu me sinto muito honrado pelo convite feito pelos organizadores, né? Já que a abertura deste evento, que é o terceiro que o curso de contábeis está fazendo durante essa pandemia, né? Além de muitas outras atividades, sempre tendo à frente não só a coordenação do curso, mas, acima de tudo, a parceria daqueles que são a razão de ser do curso, os nossos alunos, né? Então, me sinto bastante honrado por isso. Por outro lado, me sinto muito honrado também em poder moderar essa palestra que cabe ao doutor Ciro Gomes, né? Sobralense, apesar de não ter nascido em Sobral, mas é sobralense, todos nós sabemos, de uma família de professores, né? Umbilicalmente ligada à UVA, né? E que
teve a oportunidade, como governador, como já disse a professora Isabelle, de homologar o reconhecimento da UVA como universidade, né? Depois de um parecer do Conselho Estadual de Educação. Por outro lado, ele foi nosso colega como professor da universidade, né? Eu estava em dúvida que disciplinas ele fez, porque na época eu não pertencia ao corpo docente da universidade, porque estava em outra atividade, né? Mas ele confidenciou aqui em off que foi professor de Direito Tributário e foi professor de OSPB, Organização Social e Política Brasileira, né? Isso, obviamente, talvez lá pelos anos 70, por aí, né? Então, eu diria o seguinte, quanto à capacidade do Dr. Ciro Gomes, né, isso foi reconhecido também pela universidade, quando o nosso saudoso professor Teodoro o reconheceu através de um título de doutor honoris causa da universidade, né? Isso aconteceu, deixa eu ver aqui a minha anotação, aconteceu durante o ano de 2008, ainda acho que no reitorado do professor Teodoro, né? Quanto à sua capacidade como atuante homem público, político, vitorioso, gestor eficaz e como rigoroso investigador dos problemas brasileiros, acredito que dispense maiores comentários, né? Para isso, ao longo de sua trajetória, ele tem percorrido cada canto deste país, compartilhando suas experiências com os mais diferentes públicos, sempre com muita garra e muita vontade de contribuir para que sejamos melhores conhecedores dos inúmeros problemas e, igualmente, das incontáveis potencialidades, tanto do nosso país quanto do nosso povo. Portanto, vamos ao que nos interessa, né? Ao nosso ilustre convidado, para que este possa oferecer aos participantes, em sua grande maioria composta por alunos, egressos e profissionais da área contábil, todos ávidos por conhecerem suas brilhantes ideias. Portanto, doutor Ciro, sinta-se em casa. Muito obrigado, professor, meu caro estimado amigo Francisco José Carneiro Linhares, professor, colega, amigo, conterrâneo. De fato, a minha mãe se aborrecia quando eu dizia isso, mas eu só não enterrei o meu umbigo em Sobral por falta de transporte. Mas sou um sobralense absolutamente fanático e todo dia, cada dia que passa, mais orgulhoso do meu povo, da minha terra, de onde eu vim e para onde eu com segurança voltarei logo mais quando encerrar a minha atividade que me leva a correr o Brasil inteiro. Bom, deixe-me cumprimentar, muito agradecido e honrado por esse privilégio de voltar à minha casa, ainda que seja virtualmente. Eu teria um imenso prazer, como terei outras tantas vezes, de lhes abraçar a todos pessoalmente, mas agora nós temos que dar exemplo, proteger vidas, respeitar os profissionais de saúde que estão se arriscando para proteger nossa vida e a vida das nossas famílias. Portanto, eu felicito aqueles que organizaram esse seminário ainda em bases virtuais, porque se Deus está nos ajudando a superar, ainda não é hora de baixar a guarda, ainda precisamos continuar com as cautelas necessárias. Deixe-me que eu cumprimente a toda a nossa grande comunidade acadêmica da Universidade Vale do Acaraú, na pessoa do seu líder extraordinário, professor, doutor, amigo querido, a quem eu desejo mais uma vez homenagear pela obra extraordinária que tem desenvolvido, o professor reitor magnífico Fabiano Carvalho, igualmente a nossa vice-reitora, minha estimada amiga, professora Isabelle Montalverne, a quem também desejo agradecer a sempre gentil menção quando se refere a mim. Cumprimentar toda a estudantada, aí na pessoa da Larissa, que preside o centro acadêmico que leva o nome do nosso inesquecível Cônigo Sadoc, sem quem não existiria a UVA. Cumprimentar o Fidel, que tem nome de revolucionário e já está despontando aí como liderança importante. Cumprimentar o governador Camilo Santana, que tem sido um benfeitor de Sobral e de todo o Ceará, na pessoa dessa extraordinária secretária da Fazenda, que prova assim de forma muito eloquente o valor da mulher cearense, da mulher brasileira, doutora Fernanda Pacobaíba. É uma honra muito grande repartir essa mesa virtual. Enfim, cumprimentar a professora Luciene e, como a gente faz sempre naqueles comícios intermináveis, quando tem 50 oradores, demais autoridades civis, militares e eclesiásticas. Aí a gente dá a saudação para todos. Eu vou tentar fazer uma provocação ao redor de 30, 40 minutos, ou até menos,
e, portanto, serei breve, superficial, lacunoso, mas na vontade de me oferecer ao cabo desses 30 minutos para tentar responder questionamentos, antagonismos, perguntas, enfim, fazermos desse nosso encontro uma reflexão fraterna, respeitosa sobre o nosso país. E eu começo dizendo a todos os estudantes, especialmente para quem vai a minha palavra mais preocupada e amorosa, de que nós no Brasil temos, nesse momento, em ocorrência, nesse instante, e a história vai mencionar isso com certa tranquilidade, porque os números não mentem, nós estamos vivenciando hoje a pior crise socioeconômica e, portanto, política de toda a imensa e sofrida história brasileira. Nós já tivemos muitos problemas no Brasil, disrupturas políticas muito graves, questões econômicas, crises econômicas cíclicas também muito graves, né? Dramas sociais, de miséria, de pobreza, de fome também muito graves. Mas ver essas três crises encavaladas uma por cima das outras, em ambiente internacional extraordinariamente delicado e grave, com essa passionalização de todos esses números que a pandemia introduziu entre nós, afirmo, sem medo de estar errado, para todos nós refletirmos com o nível de gravidade e de complexidades necessários que nós estamos vivendo no Brasil, a mais grave crise da nossa história, sem nenhuma dúvida de estar afirmando ou de estar cometendo qualquer exagero. Essa crise, ela tem, para ser compreendida e trabalharmos as soluções para ela tem três camadas. Ela tem uma camada de natureza institucional, muito grave, tem uma camada que vem da forma com que o Brasil é posto na interação com o mundo internacional, e tem um aspecto de conjuntura muito grave, somados os três. De fora do Brasil para dentro, nós estamos vivenciando as consequências trágicas, penso eu, e sem compreendermos isso, será difícil tirarmos o país dessa encalacrada, uma crise grave da própria democracia representativa, tal qual ela foi praticada ao longo do pós-guerra no mundo. Isso a gente vê na própria Europa, onde o pensamento acadêmico, o pensamento intelectual, os fundamentos das grandes ideologias acabam se consolidando. Se nós percebermos bem, ali com o colapso da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, anunciou-se com grande estardalhaço, mas com grosseiríssimo equívoco, o fim da história. Essa é uma expressão que foi talhada por um professor chamado Fukuyama, com quem eu debati na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, já vendo a inconsistência daquilo. Mas o que é que dizia o Fukuyama? Fukuyama dizia que a história acabou porque o grande conflito que demarcou a vida da humanidade no pós-guerra era um choque de duas concepções: o socialismo real, ao redor da União Soviética, logo mais da China, e o capitalismo. E nesse conflito, dado que a União Soviética se dissolveu e a simbólica queda do Muro de Berlim, parecia então que a democracia liberal, no sentido do capitalismo, no laissez-faire, do individualismo, parecia ter vencido o grande embate, e agora cabia ao mundo apenas, especialmente países de desenvolvimento retardatário, como é o Brasil, caberia a nós apenas imitar as instituições vitoriosas do Atlântico Norte, ou seja, como é que os americanos, os europeus ocidentais e especialmente a Inglaterra organizaram suas instituições, cumpria-se, dizia esse equívoco, apenas agora a humanidade replicar essas instituições. Ora, isso nunca foi verdade, porque a história das nações não para nunca, não é? A inquietação do ser humano com as contradições, ela, pelo contrário, né, nesse momento elas talvez estejam sendo mais agudas do que jamais foram, pelo menos por dois aspectos que vale a pena a gente considerar, ainda que com a forma superficial que os 30 minutos me permitem. De um lado, a ideia de que um padrão de consumo, que hoje é referido como símbolo do êxito, ou a própria formatação da felicidade, ou seja, a gente está na vida mais ou menos consciente, buscando ser felizes. E a minha geração buscava ser feliz no ambiente subjetivo, no ambiente espiritual. Não estou falando de religião, embora a religião possa compor também, se não for feita de forma manipuladora e superficial, mas a religiosidade, a adoração ao divino, faz parte desse mundo subjetivo em que a humanidade buscava ser feliz. Né? Buscar ser feliz era na estética, era na adoração ao belo, era na compaixão, era no amor romântico, na poesia.
enfim, portanto, um mundo espiritual subjetivo. E isto é felicitante. O próprio processo é felicitante. O que acontece nesse trânsito agora com a imposição do neoliberalismo e tal, é que transita na cabeça da humanidade, especialmente explode entre os jovens, uma crença inconsciente de que ser feliz é acessar um padrão de consumo absolutamente sofisticado que a internet nos comunica globalmente. E eu afirmo para a discussão que a única coisa que é verdade na tal globalização é a informação deste padrão de consumo. Então, o jovem que nasce no Sumaré, em Sobral, ou na Cracolândia, em São Paulo, ou numa favela, na Palafita de Manaus, esse jovem está informado, a partir de adquirir consciência, de que existe um padrão de consumo maravilhoso e ele tende a referir a esse padrão de consumo a sua própria busca ansiosa pela felicidade. Isso está gerando uma geração de jovens frustrados e ou revoltados, e aquela linguagem que lhes nega esse acesso, porque o padrão de consumo é tão sofisticado que não há renda que acompanhe, especialmente se a renda for tão perversamente mal distribuída, como é o caso do mundo pobre, e especialmente o Brasil, que é, entre as economias organizadas, a mais perversa desigualdade na distribuição de renda do mundo. Então vamos no concreto. Um garoto nasce no Sumaré e, de repente, começa a tomar notícia do iPhone, do tablet, do tênis de marca, da camiseta de marca, e esses são símbolos de êxito social, são elementos simbólicos de aceitação do garoto e da garota pelo seu grupo, e ele não tem renda para isso. Aqui está a grande questão. Esse padrão de consumo não é sustentável. Então aqui está lá a primeira grande estupidez de se anunciar o fim da história. Pelo contrário, nós estamos naquela época em que a história do mundo vai ter que dar um salto grave, vai ter que ter uma disruptura grave, porque não é possível que o símbolo desta felicidade impossível de ser alcançada seja a propriedade individual de um carro que consome combustível fóssil. Só para dar um exemplo prático no simbólico, porque isso vai matar o planeta Terra. Esse padrão de consumo já está exigindo mais energia, mais recursos do que a Terra tem por 3 vezes. Portanto, no limite, o planeta está em risco de extinção da humanidade. Não, a Terra é uma instituição permanente, ou é um objeto esférico, que ainda tem gente que acredita que é plano, definitivo no conceito dos planetas até pelo menos 4 bilhões de anos, quando o Sol, não é, se expandir e tentar cumprir seu itinerário de vida, porque também o Sol não é infinito. Mas isso é outra preocupação. Mas a outra grande insustentabilidade se refere ao ângulo de nós, brasileiros, que somos uma nação que tem a informação desse padrão ótimo, maravilhoso, moderno de consumo, queremos isso, e não é só no adjetivo, nós queremos a última química fina nos remédios, nós queremos o mais sofisticado meio de diagnóstico médico, nós queremos os mecanismos sofisticados de microeletrônica, de informática e de telecomunicações, nós conhecemos essas coisas e temos a justa pretensão como nação de acessar esses padrões, ainda que possamos amanhã adquirir uma consciência ecológica de que o consumo abusivo e o desperdício não devem ser mais práticas em função da necessidade histórica que a humanidade precisa que reciclemos isso. Mas o que aconteceu? Essa ideia mitológica, não é, de que as instituições acabaram, explodiu ali com o fim da Guerra Fria na Europa Ocidental, onde se construíram as manchas sociais democratas, o chamado welfare state, o estado de bem-estar social. E a esquerda de lá acabou capitulando, porque imaginou que, de fato, o marxismo-leninismo como alternativa teórica tinha sido desmoralizado mesmo, e que agora cumpria aceitar a mistificação neoliberal e tentar uma espécie de dourar a pílula, ou seja, de humanizar o caminho, numa crença que se revelou tragicamente ilusória de que isso fosse possível. Resultado prático, a Europa estagnou economicamente, a partir ali dos anos 80, 90, ela estagnou gravemente, não cresce mais de forma expressiva. Eu vou voltar a falar em crescimento aqui muitas vezes, sempre com essa premissa ambiental, ecológica, sustentável, mas crescimento é uma opção que o Brasil não pode deixar de afirmar, que é nossa obrigação, sem o que não há respostas práticas para os nossos dramas. Eu volto a isso presentemente. Mas quando
a Europa, já com a estagnação econômica grave, produz, especialmente entre os jovens, milhões de desempregados, vem a descolonização recente, vem as guerras que os próprios europeus são coadjuvantes no Médio Oriente, na norte da África, na cabeça da África, e esse ambiente de emprego rareando pela sofisticação tecnológica, que também é a outra grande variável que não foi imaginada, não é, para aqueles loucos que falaram no fim da história. O que acontece agora é que o desemprego entre os jovens explode e o migrante chega vendendo mão de obra barata e estressando a rede de proteção social, e isso acaba criando uma opção meio apropriada pela grande direita internacional, que é a exacerbação nacionalista, xenófoba, fascistoide, que acaba dominando o território europeu por muitas décadas mais recentemente. Agora as coisas estão começando a se atenuar nessa direção, mas o que nós estamos vivendo no Brasil é um pouco consequência, por isso que eu demorei um pouco mais nessa reflexão, desse movimento internacional que explode, por exemplo, ao redor do Trump nos Estados Unidos. E a grande questão é que a direita oferece soluções toscas, pouco generosas, eu digo a direita ultraconservadora, explora a religiosidade e a moral familiar no momento em que a esquerda tradicional, perdendo a capacidade de propor a revolução, acaba se refugiando numa agenda identitária que colide com a moral popular, embora sejam todas questões muito respeitáveis que têm que ser tratadas. O feminismo, a moral sexual, não é? Enfim, a questão ambiental como centralidade de um debate, não é? A questão de gênero, a questão étnica, a questão religiosa, e isso a esquerda acaba apanhando, né? Tomando uma sova, perdendo a confiança das maiorias populares. Aí está a primeira grande explicação da crise brasileira. É uma coisa que está no mundo inteiro, vem de fora para dentro, e aqui tomou essa característica tosca, penso eu, não é, de um despreparado, de um boçal corrupto, chefe de uma quadrilha, que é o Bolsonaro. Eu sei muito bem o que eu estou dizendo, não é? Sei bastante bem o que eu estou dizendo. Se alguém se sentir ofendido, eu estou à disposição para dizer por que eu afirmo que o Bolsonaro é um boçal despreparado, corrupto, não é? E que está alienando o Brasil de forma muito grave e desonesta para o interesse norte-americano, o interesse estrangeiro, nesse momento da vida brasileira. Segundo aspecto, eu tinha falado, eu vou ser mais breve um pouco, porque esse é mais simples de entender. É um aspecto institucional. Eu sustento para debater que, nesse momento, o Brasil está passando por uma desconstitucionalização usurpadora do que é o verdadeiro pacto constituinte nacional brasileiro. Deixa eu explicar para quem não é iniciado nas artes do direito, não é? Embora os companheiros e companheiras que estudam contabilidade tenham sempre essa introdução, não é? Porque o direito ali anda de mãos dadas com a contabilidade como ciências humanas importantes, especialmente para o desenho da institucionalidade pública. Nem sempre se tem a devida clareza disso, mas nós somos irmãos parceiros. Eu sou formado em direito e vocês estão se formando em ciências contábeis. E a professora Luciene tem as duas formações. Pois bem, quando uma nação se organiza, ela tem uma espécie de pacto de valores centrais, de valores fundamentais. O Brasil adotou o modelo de constituição rígida, ou seja, uma constituição escrita, que é feita para não ser mexida, porque para mexer tem que ser 3/5 em 4 sessões, 2 da Câmara, 2 do Senado, com interregno, enfim. Isso é um modelo de constituição. Porque supõe o constituinte que aquilo é o pacto nacional que representa as maiorias daquele momento constituinte que aconteceu em 1988, como proclamação do fim do regime militar, da ditadura e da reconstitucionalização da democracia brasileira. A nossa geração, eu tenho 62 anos, mal tinha inteirado 21, quando meu sonho era me formar e voltar para Sobral, quando fui recrutado para ser professor da UVA, ainda era municipal, a UVA, uma fundação municipal, fruto do talento de homens e mulheres de Sobral, que conseguiram do prefeito Jerônimo Prado que ele assinasse, né, o estatuto de uma fundação municipal, não sei se todos sabem disso. A UVA é produto dessa inquietação da melhor elite de Sobral, ali, o Monsenhor Gerardo, o professor Luciano Arruda, professor José Euclides Ferreira Gomes, professora Maria José, padre Sadoc Araújo, enfim, se juntaram esses iluministas de Sobral e criaram uma fundação municipal. E todo mundo que podia, eles chamavam de volta e a gente dava aula lá. O salário não era tão grande coisa, então eu doava para o centro acadêmico dos estudantes, então eu trabalhava
pelo prazer, pela honra, pela glória de até hoje dizer que fui professor da nossa Universidade Vale do Acaraú. Voltando, a Constituição de 88, para a minha geração, eu só situei, eu tinha 21 anos, agora tenho 62, né? Então, a minha geração comemorou com grande entusiasmo a Constituição de 88. Porque, de um lado, ela reinstitucionalizava a democracia no Brasil, pondo fim à ditadura e às suas barbaridades, tortura, exílio, morte, censura, perseguição de jornalistas, perseguição de artistas, intelectuais, etc, etc, etc. Sobral teve gente perseguida pela ditadura, apesar de sermos uma cidade acanhada, mas o padre Zé Linhares, que eu devia ter mencionado, o padre Luizito, o padre Albani, só para falar aqui em pessoas, eram chamados de comunistas, e foram perseguidos na época da ditadura em Sobral. Enfim, foi uma tragédia. Então, nós comemoramos como uma grande, extraordinária vitória política da nossa geração a Constituição de 88. E ela anuncia também, para nosso grande entusiasmo, o estado de bem-estar social tropicalizado que nós, os brasileiros, gostaríamos então, e agora, por todos os elementos de pesquisa de opinião pública que se faz, o meu livro traz os dados de tudo isso, a sociedade brasileira queria, como ainda hoje quer, um welfare state ao modo europeu. Nós não queremos imitar as instituições americanas, nós queremos imitar as instituições ou os valores da sociedade da Europa Ocidental. Isso quer dizer o seguinte: saúde como responsabilidade pública, educação como responsabilidade pública, desenvolvimento como responsabilidade pública, ainda que possa se terceirizar de forma planejada com a iniciativa privada algumas divisões dessas tarefas aí. O fato, então, que a minha geração teve esse entusiasmo. E o que está acontecendo hoje? As novas gerações não apreciam mais a Constituição brasileira. Ao contrário, estão bombardeadas por um debate que põe sob negação todos os pilares centrais da institucionalidade brasileira. Eu não conheço no debate nacional quem diga que o sistema tributário atual presta. Então, todo mundo diz que o Brasil precisa de uma reforma tributária. Todo mundo diz que o Brasil precisa de uma reforma política. Lá vai outra institucionalidade central. Todo mundo diz que o Brasil precisa de uma reforma da Previdência. Todo mundo diz que o Brasil precisa de uma reforma administrativa. E aí, em função dessa superficialidade, o que está acontecendo? Um poder constituinte derivado, usurpador, na contramão dos valores pactuados da sociedade brasileira lá e hoje, estão rasgando o pacto constitucional brasileiro, nos introduzindo essa outra dimensão da crise. O país está navegando com uma Constituição revogada. Um exemplo mais prático e cruel, para ser bem concreto, e tem a ver com contabilidade, vocês têm que estudar isso. O Michel Temer, que chegou ao poder por um golpe, ainda que tenha sido cumprido o ritual protocolar do Congresso, do Supremo, etc., como lá em 64, esses rituais protocolares também foram cumpridos. Se alguém tiver curiosidade, eu volto aqui, mas eu já estou me apaixonando pelo auditório, ainda que virtual, estou passando da conta de falar. Aos jovens, vocês pensem, não aceitem pela cabeça de ninguém, raciocinem pela sua própria inteligência, observem a vida, estudem, mas não deixem de observar a realidade para que ninguém possa manipular sentimentos superficiais, paixões, ódios, que isso é o que está destruindo o debate na nação brasileira. Então, voltando, o Michel Temer, que chegou ao poder por um golpe, ele simplesmente propõe o Congresso desmoralizado como já estava. Basta lembrar que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, está preso, agora em prisão domiciliar, mas condenado por várias corrupções, e foi quem liderou o impeachment e liderou isso que eu vou dizer. Eles meteram na Constituição uma emenda que tomou o número 95, que proíbe a expansão do gasto público com todos os custeios da máquina pública, educação, saúde, segurança, infraestrutura, investimento, tudo está proibido de crescer por 20 anos, no país em que ainda nascem 2 milhões de bebês por ano. Menos, fora do teto de gastos, juro para banco e rolagem de dívida que leva metade do orçamento nominal brasileiro, que é o documento que espelha todas as receitas e todas as despesas. Então, essa é a outra dimensão da crise brasileira, a Constituição rasgada e um avanço usurpador que quer desconstitucionalizar o país na direção oposta ao que a sociedade brasileira, lá na época como hoje, aspira. Terceiro aspecto da crise, para encaminhar a virada do que nós precisamos entender, é a crise estratégica que o Brasil está vivendo, sob o ponto de vista da atividade econômica ela mesma. Vejam bem, meus jovens conterrâneos, meus companheiros, meus alunos, se eu puder comemorar aí como velho professor dessa casa.
vejam bem os números, para que a gente não caia nas paixões e coisas. Eu levanto que a tradição brasileira moderna do século XX é uma tradição de crescer a altíssimas taxas. E aqui cabe um parênteses. O que é crescer? Crescer é um ambiente em que a gente pode, se tiver a institucionalidade correta, se tivermos as políticas públicas corretas, porque só crescer não adianta, mas crescer é uma condição sem a qual nada mais é possível. E é simples de entender. Se eu não cresço a economia, 2 milhões de bebês nascendo por ano vão entrar pedindo atenção materno-infantil, vaga na maternidade, vão entrar pedindo creche, vão entrar pedindo escola, vão entrar pedindo emprego. 2 milhões por ano. Se eu não cresço, eu não tenho como resolver esse fluxo. Sendo que o Brasil tem um problema de estoque dramático que está se dramatizando como nunca aconteceu na história brasileira. E aí já vão números de novo. Nesse momento, pela primeira vez na história brasileira, mais da metade da nossa nação sadia para o trabalho está sem ocupação regular. Pela primeira vez na história do Brasil, e isso já era verdade antes da pandemia, nós temos mais da metade do povo sadio para trabalhar sem um emprego formal. Ou se virando no bico, ou se virando nessa semi-escravidão dos aplicativos, ou se virando na informalidade, mas a maioria do povo brasileiro hoje não tem oportunidade de trabalhar com qualquer tipo de proteção contemporânea e para a velhice, criando um problema estratégico de estoque que vem ao encontro desse problema de fluxo, que mostra como é que a gente tem que crescer. E aí tem um outro problema em cima dessa questão demográfica, que são os extraordinários ganhos de produtividade que os novos modos de produção estão impondo ao mundo do trabalho. Isso é que o Fukuyama não foi capaz de ver lá atrás, embora os indícios disso já estivessem colocados. O que é que eu estou querendo dizer? Hoje, uma máquina colheitadeira de cana-de-açúcar no interior de São Paulo, onde dá cana-de-açúcar em quantidade para ser mecanizado, tira 76 trabalhadores. E ninguém vai pedir de volta que 76 trabalhadores vão se ocupar em condição semi-escrava, extremamente insalubre, de cortar cana na mão, né? Com aquela jussara que a gente chama, enfim, todo esse drama. Então, isso é uma coisa que não é mais evitável. O caráter disruptivo e o anúncio que eu falo agora com muita ênfase do fim do trabalho como o conhecemos. A partir da Revolução Industrial, o trabalho repetível vai sumir da realidade humana com 5G. Eu estou falando de médico. Por quê? Porque logo mais as máquinas, a internet das coisas, vão ser capazes de fazer diagnósticos por telemedicina e por algoritmos. Claro que o enfermeiro não. O enfermeiro tem que dar uma atenção pessoal, tem que fazer a limpeza, tem que fazer o curativo, esse não vai sumir. Mas olha a revolução que nós estamos começando a ver o limite disso. Então, essa grande questão da crise contemporânea brasileira nos obriga a refletir com um foco na questão do crescimento. E quando falarmos em crescimento, teremos que sempre nos lembrar que não é mais possível se crescer como se crescia no passado, por duas insustentabilidades. O crescimento concentrador de rendas, que é o tipo de crescimento que o Brasil experimentou, e o crescimento assentado neste padrão de consumo do século XX, que vai matar o planeta Terra, não demora. Portanto, nós agora temos que imaginar um crescimento ao modo do terceiro milênio, não é? Um modo em que a gente tem que sair da retórica de desenvolvimento sustentável para dar conteúdo prático, concreto, aqui, agora, no território. O que nós queremos dizer com isso? Com o foco no crescimento. Por que eu faço essa ênfase? Porque o pensamento ecológico da Europa, essa jovem extraordinária, que é a Greta, por exemplo, que os jovens no mundo inteiro admiram, ela é, se não me engano, de um país nórdico. Então, ali, tudo está praticamente resolvido, do ponto de vista de infraestrutura. Não há mais como ganhar produtividade, nem gerar emprego em matéria de construção de moradia, saneamento básico. 100% dessas demandas já estão atendidas. Não há como exaurir mais a terra, já está completamente exaurida. E o salto tecnológico deles, né, permite que, inclusive, nesse momento, suas demografias estejam diminuindo. Ou seja, os casais estão tendo menos do que 2 filhos, ou seja, cada 2 pessoas que casam
estão tendo um filho, ou menos de um filho por média. Portanto, a Greta está falando de lá que não é mais necessário crescer. E nós não podemos engolir isso com casca e tudo, porque, volto a dizer, no Brasil nós estamos falando de 110 milhões de pessoas sem oportunidade de um trabalho decentemente remunerado, vivendo em condição semi-escrava. Nós estamos falando de 14 milhões de famílias sem moradia decente. Nós estamos falando de metade dos domicílios sem saneamento básico. Nós estamos falando de um gap de infraestrutura em que o país, que a sua produção central é de volume da mineração e do agronegócio, lá no interior, e as nossas populações majoritárias estão lindeiras ao litoral, o que recomenda um modelo de infraestrutura de ferrovia, e nós optamos pelo carro. E hoje o frete é 4 vezes mais caro, e os canalhas que nos governam estão fazendo a destruir na Petrobras e importando em dólar, por exemplo, o óleo diesel do ônibus que os estudantes de Sobral, ou de Mucambo, ou de Massapê, que vêm para a aula, vão pagar mais caro, porque o diesel agora está dolarizado, porque o Brasil está desnacionalizando a sua produção e esquartejando a Petrobras. Como vocês veem, tem muito assunto para a gente falar. Então, crescer. Agora vamos ver, então, como é que vão essas coisas para eu caminhar aqui para a conclusão e a gente abrir uma conversa. Entre 1930, que é uma data importante para a história brasileira, que aconteceu uma revolução. Essa revolução ela é inspirada no ideário modernizante, põe um aspas nisso, do tenentismo, que é sempre um pouco uma fração das Forças Armadas, que se atribui um papel de tutora da República, desde a proclamação da República por dois generais alagoanos, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que eram monarquistas, mas que acabaram fazendo a proclamação da República, e a formação militar brasileira ainda é em tempos de século XXI, e a tragédia está acontecendo hoje, não é? Eles se atribuem esse papel de tutores da nação, como se nós fôssemos uma nação de idiotas, e eles só a casta iluminada, séria, honesta, honrada, capaz de fazer. Sempre foi uma grande mentira. Mas, enfim, lá na história, a Revolução de 30 introduziu um ideário modernizante, que são coisas básicas. Por exemplo, direito de voto das mulheres. Não podiam votar antes da Revolução de 30. O voto secreto. O voto era aberto, bico de pena. Então, o coronelismo tomava conta dos votos, e tem até a célebre piada que o vaqueiro pergunta para o patrão em quem vai votar, e ele diz, para que você quer saber? O voto é secreto. Isso é uma piada de mau gosto, mas era muito em voga. Então, essa revolução, por esse aspecto, é um sopro de modernidade no Brasil. Mas o aspecto mais relevante para recuperar para hoje é a concepção estratégica de desenvolvimento econômico. O Brasil, nessa data, era uma nação rural, analfabeta, e a nossa economia rural era de subsistência para a esmagadora maioria do povo, ou seja, plantar e comer para plantar para comer e viver em condição semi-escrava, e as grandes atividades mais rentáveis eram acumuladas na mão de poucos oligarcas, no café, lá para baixo, e na cana-de-açúcar, aqui para cima. É contra essa estrutura de monopólio de poder oligárquico, semi-escravista ou muito escravista, embora a escravidão tivesse sido revogada ali nos finais do século XIX, o Brasil foi o último país do mundo, e na marra da pressão da Inglaterra, senão talvez essa gente ainda estivesse, como estão aí, querendo, disfarçado de outro jeito, fazer a população trabalhar pela comida, ou pela comida mal e porca, como ainda há no Brasil. Ou seja, essa cultura de escravidão que ainda está muito forte na elite brasileira, ou pelo menos numa parte dela que não tem nenhum sentimento nacional, nem sentimento de pertencimento, e todo o sonho deles é acumular, extraindo, tirando, destruindo, queimando a Amazônia, destruindo o Pantanal, para botar dinheiro lá fora e comprar uma casa em Miami e viver de renda na especulação financeira. Eles é que mandam no Brasil ao longo dos últimos 30 anos. Mas vejam, quando se inaugura esse projeto, né, em 1930, revolucionário, nós fomos o país que mais cresceu no mundo capitalista até hoje. Jovens, vocês que estão vendo essa tragédia, ouçam o que eu estou lhes dizendo. O Brasil, entre 1930 e 1980, que é ontem, sob o ponto de vista dos tempos da história, que se conta aos séculos, o Brasil passou meio século crescendo a 6,25% ao ano, em média. Mas se isso for uma média, houve anos que nós crescemos 15%. Houve anos que o Brasil muitos anos que o Brasil cresceu acima de 10%. E esse país virou a 15ª economia industrial do planeta Terra. É evidente que muitos regimes percorreram essa modelagem de economia política,
Mas havia ali uma lógica permeando esses diversos regimes. Qual era a ideia? Libertar o Brasil dessa produção rural atrasada, que não acumula, que não agrega, que não distribui renda, diversificando o nosso perfil produtivo para uma indústria moderna e pelos serviços que a ela se agregam. E isso foi montado. Por exemplo, não existia capitais nacionais. E a gente precisa entender isso, porque ainda hoje não existem capitais nacionais. A poupança nacional brasileira é muito pequena e não existe investimento sem poupança. Então, a primeira grande tarefa era essa. O que aconteceu lá atrás? Fizeram um mapa, tudo que o Brasil comprava do estrangeiro, nós íamos passar agora a tentar produzir aqui. Desculpe. Tudo que a gente comprava de fora, a gente ia tentar produzir aqui. Então, fizeram um mapa de substituição de importações, fechamos o mercado para todos aqueles setores estrangeiros que a gente ia tentar fazer nascer uma indústria no Brasil, porque se ela nascesse competindo, ela não ia sobreviver, e não tinha dinheiro, nós então resolvemos financiar isso com endividamento externo, tomando dinheiro emprestado, dólar do estrangeiro. Lá, como hoje, não é, essa ilusão das elites de que a gente, ao invés de construir nosso próprio capital local, isso tem a ver com a conclusão do raciocínio da nossa noite hoje, resolvemos tomar o atalho do capital estrangeiro. Na época, fazia sentido, porque o capital era muito, muito lento. Você tomava dinheiro emprestado hoje, só ia pagar daqui 15 anos. O juro era muito baixo, era 3% ao ano. Então o Brasil passou a tomar $1 bilhão e abrir a Petróleo-Brás, abrir a Eletrobras, abrir a Telebrás, abrir a Vale do Rio Doce, abrir a Companhia Siderúrgica Nacional, que isso todos são os grandes empreendimentos, que chamadas indústria de base, e a infraestrutura para suportar essa modernidade industrial. Funcionou, embora os defeitos a gente conhece. Produziu-se uma economia industrial muito diversificada, ou em 1980, 1/3 da riqueza brasileira já era tirada da indústria. Só para vocês terem uma ideia, em 1980, a China tinha uma participação do comércio mundial de 1%, igual ao Brasil, sendo que a China já tinha 800 milhões de habitantes e o Brasil tinha 120 milhões de habitantes. Então, nós éramos muitas vezes mais ricos do que os chineses em 1980. A indústria brasileira era a soma da indústria da China, da Malásia, de Singapura, do Vietnã, os chamados tigres asiáticos, que ainda pegavam um pedaço da Coreia do Sul, na época, para vocês verem o tamanho. Só para vocês terem uma ideia da tragédia, hoje a China é 16 vezes mais rica do que o Brasil. 16 vezes a produção industrial chinesa é maior do que o Brasil. E a participação do comércio mundial do Brasil está atolada em 1%, como nos anos 80, e agora a China já tem 9% do comércio do mundo. Para vocês verem como a tragédia é política. Não é? E o que aconteceu? Isso aqui que eu estou descrevendo é a queda. Em 1980, aquele dinheiro barato quebrou, subiu os juros unilateral, nós podemos conversar sobre isso, e as tecnologias começaram a se sofisticar e tomar uma aceleração e uma centralidade muito grave. E o Brasil tinha uma ditadura. O mal que faz, não temos uma democracia, a liberdade para abrir as coisas, para discutir as coisas, a liberdade para os professores refletirem. No Brasil, quem fosse falar das coisas era preso, era torturado, etc. Resultado prático, entre 1980 e 2010, esse nosso país, que crescia 6,5% ao ano em números redondos, cai para crescer 2,2% ao ano. E, para acelerar o argumento, em 2010, o Brasil, para hoje, acaba finalmente indo para o fundo do poço. A pior década da história. 10 anos e crescimento médio, 0. Agora recuperem. 2 milhões de bebês nascendo por ano. Um estoque de 100 milhões de pessoas na informalidade. E as tecnologias sendo rapidamente sucedidas umas pelas outras, destruindo a indústria brasileira. Resultado, aquela indústria que era 30% do PIB virou 10% do PIB e está se acabando. E aí vamos raciocinar. Vocês acham que a Grendene foi bater em Sobral, empregando 20 mil pessoas, porque Sobral é a sede da matéria-prima? Não é, nunca foi. Porque Sobral é a sede do mercado onde ela vai vender 200 milhões de pares de calçado que ela produz? Também não é. Ela vai produzir para o mundo. O que ela foi fazer em Sobral? Ela foi fazer em Sobral obediente a uma estratégia nacional de desenvolvimento, que é a pista por onde nós precisamos entender isso. O Brasil está proibido de crescer, nesse momento, por 4 fatores. E nós precisamos, superada essa questão da pandemia, compreender esses 4 fatores
e fazer a virada para um novo Projeto Nacional de Desenvolvimento. Quais são os 4 fatores? O Brasil não cresce porque o primeiro fator de crescimento é o consumo das famílias. Claro, ninguém precisa ser economista, prêmio Nobel, para entender. Se as famílias consomem, o comércio vende mais e contrata mais gente. Se o comércio vende mais e contrata mais gente, vai encomendar mais da indústria, que por sua vez contrata mais gente e produz mais. E por sua vez, se a indústria produz mais, vai comprar mais matéria-prima. E aí a traquitana do desenvolvimento, do crescimento econômico, gira. Pois bem, hoje o crescimento econômico do Brasil é 60% uma variável do consumo das famílias. 60% das energias que afirmam o desenvolvimento ou não vem do consumo das famílias. Colapsado, completamente. Renda estrangulada e crédito estrangulado. O Brasil tinha, quando a pandemia começou, 63 milhões e 700 mil pessoas com nome sujo no SPC, dos quais 5 milhões de jovens que caíram no conto do FIES, tomaram dinheiro emprestado, estão devendo 11 bilhões de reais e estão com nome sujo no SPC e no Serasa no começo da vida. Segunda razão, o investimento empresarial colapsado. 2 razões. Primeira razão, o Brasil faz 10 anos que a indústria trabalha com 30% de capacidade instalada ociosos. Ou seja, eu tenho capacidade de produzir 100 geladeiras, só estou produzindo 70, porque só tem quem compre 70. Você acha que alguém vai fazer uma fábrica nova de geladeira, se a fábrica que existe hoje, capaz de produzir 6, só está dando conta há 10 anos de vender só 70? Então, evidentemente, que o empresariado não vai investir. Essa é a primeira razão, capacidade instalada ociosa muito alta. A segunda razão é o endividamento empresarial. O Brasil, há 30 anos, diversos regimes, Fernando Henrique, né, Collor, enfim, Lula, Dilma, não mudaram nada. 30 anos os juros mais altos do mundo. E se o juro que o governo paga é mais alto do que o lucro médio dos negócios, a economia para. Óbvio, porque se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou tomar dinheiro emprestado, botar num negócio que vai me dar um lucro menor do que o juro que eu vou pagar para o banco? E se eu tenho dinheiro, por que eu vou botar num negócio que me envolve riscos, etc., se eu botar numa renda fixa, eu levo moleza, um juro, não é, de 150% da CDI, como hoje estão pagando no Brasil. Aí, em Sobral, a população, o empresariado está descontando a duplicata a 42% de juro ao ano. Um japonês desconta 1% ao ano. Um europeu desconta 1,5% de juro ao ano. Um americano desconta 0% de juro ao ano. Só para vocês terem ideia. Agora, qual é o negócio da agricultura, da pecuária, do comércio, do serviço, da indústria, da construção civil, que dá um lucro de 42% no ano? É muito difícil. Então, isso explica também o consumo das famílias colapsado, o investimento empresarial colapsado, e o terceiro fator, evidentemente, o investimento público. Porque em tempos de depressão econômica, como é o que nós estamos vivendo, já dizia o Keynes, que é um grande economista britânico, que os governos deveriam, em tempos de depressão econômica, pagar para o povo tapar um buraco e depois pagar para esse próprio povo tapar o buraco. Era uma metáfora que ele queria dizer o papel crítico do investimento público na superação da crise econômica. Pois bem, anuncio para vocês, nós estamos esse ano com a menor taxa de investimento do setor público da história do Brasil. O menor investimento público da história do Brasil. Nós estamos caindo de 0,5% do PIB, o investimento federal, não é? O que é absolutamente insuficiente, até sequer para dar manutenção nas estradas. Esse é o terceiro fator, o colapso do investimento público. E o quarto e último fator, todas as vezes que o Brasil cresce um pouquinho, mas um nadinha de nada, por exemplo, quando o Bolsonaro, a força do Congresso Nacional, da oposição, estabeleceu o socorro de R$600 por pessoa, nesse momento, o consumo de algumas coisas aumentou. Imediatamente explode a importação. Porque nós destruímos. Isso aconteceu com o Fernando Henrique, aconteceu com a Dilma, e os dois quebraram o Brasil, porque o Brasil tem como quarto fator isso, uma dependência externa dramática. Então, para vocês terem uma ideia, no governo Bolsonaro, fugiram do Brasil, por inconfiabilidade do Bolsonaro, 150 bilhões de dólares. Foram embora do Brasil. Ele mentiu descaradamente na ONU, dizendo que o Brasil estava sendo respeitado mundialmente, porque o investimento direto estava crescendo. É uma mentira deslavada. É a maior fuga de capitais da história do Brasil. O número, 150 bilhões de dólares. Em um ano e meio de Bolsonaro. Pois bem,
Se falta dólar, o preço do dólar em real sobe. E isso todo militante que me ajuda aí na luta sabe. Por quê? Porque o povo não compra dólar, mas come pão. Um bom pão da padaria Princesa do Norte, um bom pão da padaria Coelho, né, da Piraí, né, que são os pães que eu me costumei a comer em Sobral. Agora comprei lá na padaria do Pinheiro, né, no supermercado. Pois bem, o pão é feito de trigo. E o Brasil não produz trigo com suficiência para nossos pães. Resultado, o Brasil compra trigo do estrangeiro e isso quer dizer, então, que a gente tem que pagar em dólar. Se o dólar sobe, quando o Bolsonaro tomou posse, o dólar era R$ 3,70. Hoje deu R$ 5,64. Nós temos aí quase 50% de desvalorização da moeda brasileira no ano e meio de tragédia Bolsonaro-Paulo Guedes. E o resultado prático é que nós estamos com essas dependências todas. Bom, se isso tudo for verdade, aqui estão as pistas do que nós precisamos fazer para virar o jogo. Nós precisamos celebrar primeiro umas premissas. Alguém daí acredita que um problema desse tamanho vai ser resolvido conforme a ideologia oficial neoliberal, que diz que o problema do desenvolvimento é um problema individual das pessoas e das empresas? Se alguém imaginar isso, eu tenho que perguntar, em qual experiência humana, de qual país da história da humanidade isso aconteceu? E a resposta é chocante, em nenhum país do mundo isso aconteceu. Então nós precisamos de um projeto. Projeto é uma palavra complicada, porque quer dizer o seguinte, meta, objetivo, orçamentação, de onde vem o dinheiro, quanto custa, quem paga, como é que vai ser dividida a tarefa, qual é o prazo de execução, quem é supervisor, quem é avaliador, quem é o executor. Enfim, projeto significa isso. E hoje o Brasil navega a esmo, nós não sabemos para onde vamos em nenhum setor da vida brasileira, nem especialmente nos mais complexos, tipo ciência e tecnologia. O pensamento acadêmico brasileiro não está guiado por nenhuma estratégia, para dar um exemplo prático. Nacional, por quê? Porque os fatores de competir no mundo não estão globalizados. Eu dei o exemplo da taxa de juros, mas eu podia dar o exemplo mais grave de todos, que é a maturidade tecnológica. Então, daqui a pouco, o 5G vai ser domínio de duas empresas do mundo, uma chinesa, a Huawei, e uma americana. Os governos americanos e chineses por trás delas. E o Brasil nem sequer sabe fazer mais autopeça de carro. 80% do valor de um carro que circula nas ruas de Sobral, produzidos, dito, no Brasil, são importados do estrangeiro. E por que, então, desenvolvimento? Porque se nós não crescermos a economia do Brasil acima dos ganhos de produtividade, que é a troca de gente por máquina, e da chegada dos jovens ao mercado de trabalho, nós não temos como resolver o fluxo. E se não crescermos muito, não temos como atacar o problema do estoque dos problemas demográficos, sociais e de infraestrutura do país. E crescer é uma variável que o Brasil tem condição de produzir. Por quê? Porque nós temos nossa experiência histórica. Porque se o Brasil cresceu a 6,5% durante 50 anos e agora cresce a zero? O céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo. O chão pródigo em riquezas, petróleo, minérios, biodiversidade, solo agricultável, água, enfim, insolação, que é um fator estratégico para fruta, para turismo, etc, etc, mineração diversificada. O povo é o mesmo. Só que na época que nós fizemos essa potência, o povo era todo analfabeto, e agora nós, pelo menos, universalizamos o acesso ao ensino básico. Nós temos no Ceará 82 das 100 melhores escolas de ensino básico do Brasil, e nós somos um dos estados mais pobres, provando que a diferença é, e com isso eu concluo, política, meu filho. Política. Isso que você está com nojo, isso que você torce o nariz, isso que você acha que é careta, você tem toda a razão. Tem muita imundície, muita sujeira, muita mentira, mas fora da política não há solução para nada. Vamos discutir. Atenção, Fidel. Pronto, boa noite, Ciro. A gente selecionou algumas perguntas, são muitas. Eu e o professor Franzé, a gente vai fazer, eu faço a primeira, depois o professor outro, viu? Ok. Eu passo lá? Pode aí, vamos lá. A primeira pergunta, Francisco Holanda. Ciro, como pode estarmos em um momento tão grave a popularidade do atual presidente, segundo as pesquisas, ser a mais alta desde o início do governo? Porque a coisa é comparada com a outra, então é relativo. Se eu, por exemplo, prefeito de Fortaleza, algum dia baixasse de 60% de aprovação, meu governo entrava em crise.
Se eu, governador do Ceará, algum dia baixasse de 70% a minha aprovação, meu governo entrava em crise. O Bolsonaro está com 35% de aprovação. Aí o quê? Forçação de barra da grande mídia para dizer que o Bolsonaro agora virou popular. Ele apenas parou de despencar. Por quê? É muito simples de entender. O povo brasileiro não acredita mais na política como abstração. O povo brasileiro, claro que há exceções, onde ele vê a política produzindo resultados concretos, o povo entende. Mas, por média, nas grandes cidades, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, do Sudeste brasileiro, onde a política é uma distância da vida real, cotidiana do povo, o que acontece? A pessoa está desvalida, gastando um terceiro turno de trabalho dentro de ônibus, ninguém paga nada para ele por isso, chega em casa 2 horas e meia, esfolado de cansado, tendo batido de porta em porta atrás do emprego, não conseguiu emprego, a mulher está com a prestação vencida, ou o homem com a prestação vencida, com o nome no SPC, o filho viu a Peppa Pig, o boneco da Peppa Pig falante na televisão e está pedindo que quer o boneco da Peppa Pig. Isso explode na cabeça da família brasileira pobre de um jeito absolutamente pesado. E ele olha para a política, vai olhar para onde mais? E o que está fazendo as grandes mídias? As grandes mídias desmoralizam a política como linguagem todo dia. Ninguém dá na televisão um bom exemplo, ninguém mostra um bom exemplo. Sabe, só mostra a esculhambação, só mostra a corrupção, a ladroeira, os grandes hospitais do SUS que estão fazendo, por exemplo, transplante de fígado aqui em Fortaleza, transplante de pulmão, transplante de tudo, de forma absolutamente sofisticada. Nunca teve uma reportagem. Só mostra a porta do HGF, onde chega a pessoa de emergência e tem aquela fila ali para fazer referência dos leitos. É natural, não estou me queixando, estou só me pondo no lugar do nosso povo. Aí, de repente, vem uma pandemia e o cara diz assim, fica em casa. Essa pandemia vai matar todo mundo. E aí, como é que eu vou ficar em casa, meu patrão? Como é que eu vou ficar em casa? Eu tenho que correr na rua, vender pipoca, vender picolé para levar o de comer do meu filho. Aí, de repente, vem uma notícia de que o governo vai dar R$600 para a pessoa poder ficar em casa. Sabe quanto era a renda, Fidel, antes da pandemia? A renda desses 110 milhões de brasileiros? R$413 por cabeça por mês. De repente, as pessoas passaram a receber 600. Então, é natural, nosso povo é generoso, é grato, mas isso não é popularidade. É um reconhecimento de que o Bolsonaro fez uma coisa prática, objetiva, que chegou para 65 milhões de pessoas. Agora, em setembro, cai para 300, em dezembro, some. Eu quero ver o Bolsonaro. Vocês vão ver nas eleições municipais essa popularidade. Eu estou com pesquisa no Brasil inteiro, o PDT está disputando eleições no país inteiro. O Bolsonaro não virou popular. Ele apenas parou de crescer e estacionou aí entre 35% e 37% de aprovação. Ora, caramba, o cara que tirou 57 milhões de votos um ano e meio atrás, tem 37% só, ele está em crise. O resto é forçação de barra da grande mídia para dar um tempo para o Paulo Guedes fazer o serviço sujo de esquartejar a Petrobras, a Eletrobras e entregar para os estrangeiros. Professor? Ô, Ciro, eu estive convidado para moderar essa sua palestra no sábado. Recebi isso com muita satisfação, até porque há muito tempo eu vim acompanhando seu pronunciamento, as suas palestras, né? E, de repente, sai esse livro chamado Projeto Nacional Dever da Esperança. Não me deu tempo suficiente para que eu lesse esse livro de sábado para cá. Inclusive, eu estava lendo um outro livro chamado O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Tá? Mas o que me chamou a atenção também foi o seguinte: como é que eu faço para me inteirar um pouco daquilo que vai ser tratado na palestra de Ciro Gomes, pelo menos para eu chegar lá com algum tipo de conhecimento a respeito, né? E eu caí exatamente pelo YouTube na palestra de lançamento do livro pela editora Leia, né? Onde a editora, a jornalista Mara Luque e você fizeram uma explanação a respeito do conteúdo dessa obra, que eu considero bastante acadêmica, pelo que eu vi, né? Porque tem muita pesquisa, tem muitos números também, né? Então, eu tive a curiosidade de olhar, se gosta de números, eu gosto também,
eu tive a curiosidade de olhar lá no site da Amazon, né? E vi que 92% da população leitora, né, que adquiriu o seu livro, considerou que o livro está na faixa de 5 estrelas. 5% apenas consideraram o livro 4 estrelas. 3% 2 estrelas, nenhuma 2 estrelas e 1 estrela com 1%. Ou seja, você está dando de lavada, né, em termos de fazer o gol com essa edição desse livro, né? Eu sou professor de 3 disciplinas na universidade: mercado financeiro e de capitais, contabilidade de instituições financeiras e contabilidade internacional. Uma preocupação que eu tenho permanentemente é de que nós não tenhamos alunos bitolados apenas na área contábil. A universidade é, acima de tudo, um entrelaçamento de conhecimentos. E eu procuro muito, e sei que boa parte dos meus colegas professores tem essa preocupação, né? Procuro muito fazer com que o aluno de contabilidade ele não se limite à contabilidade, que é muito importante. Você, como um homem público, como um gestor, você sabe bastante da importância da contabilidade, né? Então, professor Ciro Gomes, né? Como é que você vê? Eu me preocupo muito com o sistema financeiro, tá? Nós estamos escravizados por um sistema financeiro que concentra excessivamente a renda do brasileiro e nós, que estamos lá na rabada, ficamos apenas a ver a banda passar, né? Então, eu lhe pergunto o seguinte: para que haja financiamento, nós temos que ter dinheiro. Isso é uma pergunta que provavelmente pessoas me farão em sala de aula e já me fizeram. Nós estamos vivendo um momento em que os juros no Brasil, a taxa Selic, ela tem baixado drasticamente, né? Ainda ontem eu fazendo uma leitura a respeito do pedido de renúncia do governo do Japão, do primeiro-ministro no Japão, né? E nessa matéria falava que o Japão vem trabalhando com juros na economia, juros negativos, há bastante tempo. Eu lhe pergunto, de que forma um país como o Brasil vai conseguir sobreviver com juros que tendem à negatividade? De onde se vai tirar os recursos necessários para tocar a economia? E aqui eu associo a uma pergunta do Breno Freitas, que pergunta assim: Ciro, para você, no que o governo deve estar mais atentos após a pandemia, né? Outra pergunta: como é que a economia vai se portar depois que passar esse período de pandemia? Então, isso você já tocou um pouco aí, mas eu queria que você, se possível, reforçasse e desse um toque a respeito dessa história de juros negativos, que para muita gente é uma coisa meio complicada, né? Professor Francisco José, obrigado pela qualidade, porque esse é o ponto. E assim, eu tenho pedido a Deus para iluminar a minha palavra, porque entender o assunto não é complicado. Complicado é consertá-lo, porque envolve o centro da luta política, a luta pelo poder no Brasil. E quem conhece os interesses envolvidos no status quo, no conservadorismo, luta para proteger os seus interesses. E quem não os conhece, ou está disperso, desinformado, ou tende a replicar a própria lógica do opressor, na medida em que ele utiliza slogans que são bastante populares, na medida em que a propaganda é feita e não há um contraponto do ideário. Então vamos organizar aqui essa contradição, que é uma luta pelo poder e é o centro dela. Vou repetir. O preço do dinheiro vai dizer do preço do financiamento. E o preço do financiamento vai dizer da condição se haverá ou não viabilidade do desenvolvimento. Na prática, eu estou aqui com uma ideia. Eu sou um jovem estudante de contabilidade e eu quero empreender. Eu quero fazer um escritório de contabilidade informatizado,
para fazer contabilidade de prefeituras, para fazer contabilidade de empresas, e então eu preciso alugar uma sala, eu preciso dos equipamentos, eu preciso de internet de alta velocidade, eu faço esse projetinho ali com a do Sebrae, e eu não tenho dinheiro, porque essa é a regra, né, do empreendedor médio brasileiro. Nós temos uma sociedade de baixíssimo nível de poupança. Então, eu tenho que fazer o quê no mundo? No mundo, eu vou ao banco, mostro o meu negócio, mostro a taxa interna de retorno, mostro que se eu aplicar 100, eu ganho 7% de lucro por ano, ou 8% de lucro, e aquilo me remunera. Mas o banco vai dizer o seguinte: tá bom, eu lhe empresto, mas eu lhe cobro 42%. Que é o que está acontecendo hoje no Brasil há 30 anos. Veja, você disse, e é justo que se reconheça, o Bolsonaro está com a menor taxa Selic da história. É uma vergonha para o pensamento progressista brasileiro. Temos passado 14 anos com o Lula e com a Dilma, com uma taxa Selic muitas vezes mais alta do que a do Bolsonaro. A Dilma botou a taxa Selic em 14%. O que é a taxa Selic? É o piso do juro. Ou seja, todo o dinheiro que o banco não emprestar para a indústria, para o comércio, para o serviço, no fim da tarde, esse dinheiro é aplicado no título do governo e o governo paga para ele a taxa Selic. Sendo que, Francisco José, a coisa é tão grave que o governo já não está mais rolando sua dívida a Selic. A Selic está em 2, parou de cair na última reunião do Copom, mas o governo está girando a sua dívida a 8%. Por um misto de inflação, saiu o IGPM hoje 12% anualizado. E o IGPM é a inflação do atacado. O que eles estão fazendo? A inflação do povo é o IPCA. Aí o IPCA é uma inflação que é média. Mas é a média tipo, eu boto a cabeça no refrigerador, no freezer, e o meu pé no forno. E tomo a temperatura média na barriga. Percebe? Esse é um número que não diz nada. O que eles estão fazendo? Pega o feijão que cresceu, subiu 20%, pega o arroz que cresceu 30%, pega o cimento que cresceu 19% e abate com o hotel que fechou na pandemia, caiu 70%. Então ele faz uma média de bares, restaurantes, não sei o que caiu 50%, 40% o preço, aí faz a média e a atualização de salário. Mas os aluguéis são corrigidos pelo IGPM. A energia, a água, o telefone, tudo vai ser corrigido pelo IGPM. Então a Selic virou uma fantasia, porque eles estão quebrando o Brasil. Agora vamos tentar consertar. Consertar o problema do financiamento tem a ver com fluxo e estoque. E os contadores sabem disso e precisam ajudar o povo a entender. Então a dívida brasileira, pela primeira vez, que é o estoque, vai se aproximar de 100% do PIB no governo Bolsonaro. Quando um país de terceiro mundo atinge 100% do PIB de dívida, acendem todas as luzes vermelhas da aversão a risco no mundo. Então, por exemplo, todos os fundos de pensão, todo mundo, por isso que o dólar está indo embora do Brasil. Eles estão vendo o que a grande mídia censura aqui, eles sabem. Então, está todo mundo indo embora. Então, nós temos um problema de estoque e a dívida, então, está aumentando o valor e encurtando o prazo, virando quase moeda, inflação. Porque a dívida é moeda. Se você tiver juro zero, com inflação de 4% e Selic de 2%, o juro no Brasil está negativo. Então, ninguém mais aplica na Selic. Então, resultado prático, você é melhor emitir moeda do que fazer endividamento pagando a Selic. E aí é uma grande discussão que o mundo inteiro está fazendo e aqui eles interditam isso, embora também a emissão de moeda no governo Bolsonaro está explodindo. Eles estão plantando inflação para todo lado, enquanto o mercado engana a população, os jornalões, dizendo que a inflação é de 2,5%. Não é a inflação verdadeira no Brasil está subindo de 10%, ou 12%, tomando o número do IGPM. Agora vai subir mais ainda, porque é uma transferência do valor do dólar, que valorizou 50% no Bolsonaro, e que agora, vamos dizer, os ajustes, o agricultor faz uma opção. Em vez de eu vender arroz para o Ceará, eu vou vender arroz para a China. Por quê? Porque a China me paga em dólar e eu pego R$ 5,60 por $1. Quando eu vendo aqui no Brasil, eu não consigo botar por R$ 5,00. Então eu desabasteço. E o Bolsonaro destruiu os estoques reguladores. Agora vamos consertar. O fluxo é a chave de tudo. Hoje, o fluxo brasileiro, o déficit primário, agravado pela pandemia, mas pela
a absoluta incapacidade do Guedes e do Bolsonaro de compreenderem o Brasil e a interdição ideológica, o déficit brasileiro vai caminhar pela primeira vez na história para R$1 trilhão com T de tapioca. 1 trilhão é dinheiro que gente besta como nós não conta. Falando ali como o meu conterrâneo da Meruoca. Gente besta como nós não entende. O que é R$1 trilhão? Simplesmente é o buraco na conta brasileira esse ano. A diferença entre o que o governo arrecada e o que o governo paga. E eles estão com a mistificação de que vão resolver esse problema cortando despesa. Num país em que a despesa per capita em saúde, educação, em segurança, em investimento, eu já descrevi aqui, já estão no osso. Então fica inventando, vamos fazer a reforma da Previdência. Aí dá um aumento para os militares, onde o déficit por cabeça por ano é de R$160 mil, e não fazem nada. E arrocha 83 de cada R$100 nas costas do contribuinte do regime geral da Previdência, cujo déficit é de R$1.400 por cabeça por ano. Percebe? É uma lógica. Se você indica o problema, você está indicando a solução. Então nós temos que fazer uma reforma que mexa com os de cima, que acabe com os privilégios dos de cima. E eles fizeram uma que mexe com os de baixo, e o que é que eles conseguiram? Um tiro em cada pé. Porque quando eles desfizeram o contrato intergeracional da Previdência, porque a Previdência brasileira é isso. Eu hoje contribuo na crença de que quando eu ficar velho eu vou receber. Se eu, de repente, garotão, ainda estou trabalhando, vejo que o governo não está pagando, eu me evado. E hoje a Previdência Social, depois da reforma selvagem, está com o maior déficit da história. Agora vamos começar a resolver o problema no prático. Cobrar dos de cima, em linha, professor Francisco José, com as melhores práticas internacionais para não ter polêmica estéril. Então vamos lá. Só o Brasil e a pequena Estônia não cobram imposto sobre lucros e dividendos empresariais das grandes corporações. O mundo inteiro cobra, e agora na pandemia o mundo aumentou esse tributo. Por quê? Porque ele é um tributo que não gera distorção alocacional. Eu não atrapalho a competitividade da empresa. Eu só tributo aquele dinheiro que o dono tira da empresa. E que é salário, é renda, lucros e dividendos. Então eu, quando fui ministro do Itamar, eu cobrei. Se a gente cobrar com as alíquotas que eu cobrava, a gente arrecada R$90 bilhões por mês. Guarde aí. Por mês não, por ano. Guarde aí. Segundo, o Brasil, em pleno déficit estratégico, que nós estamos aí, o pior da história, tem renúncias fiscais superiores a R$300 bilhões por ano. Renúncia fiscal, por exemplo, só no Brasil, uma locadora de veículos como a Localiza não paga imposto. Ela vai vender carro dela, que ela compra com regime especial, com ICMS antecipado, já não tem crédito na origem e destino, ela paga um terço da alíquota, e depois ela incorpora o carro no patrimônio, desvaloriza e vende como se fosse uma máquina. Percebe? Você não tem a depreciação? Então ele vende os carros, compra mais barato, usa 6 meses como locação, não paga imposto na IPVA, porque todos os carros da Localiza são emplacados ficcionalmente em Belo Horizonte, numa grande fraude, e esse era o homem que estava no governo Bolsonaro, na equipe do Guedes, até onde, falando em privatização, para acabar com a corrupção, etc, etc. Se a gente passar um pente fino nessas renúncias fiscais e tirar 20% apenas, eu arrecado mais R$60 bilhões por ano. Então lá vai, 90 mais 60. O Brasil subgrava patrimônio e rendas altas. Então, quando eu fui ministro da Fazenda, eu tinha uma alíquota de 10% para a população mais pobre, de classe média, e uma alíquota de 35% para quem ganha acima de R$500 mil de salário. E uma alíquota sobre patrimônio de 0,5% a 1% apenas. Essas duas providências, uma alíquota progressiva no imposto de renda e um imposto de 0,5% a 1% nos patrimônios acima de R$20 milhões, atenção, classe média, só os patrimônios acima de R$20 milhões, que representam 0,3%, um terço de 1% da população brasileira. Só que são os donos, os bambambãs, aí, donos das TVs, dos jornais e tal, e mandam e desmandam no país. Eu arrecado mais 80 bi. Então, percebe? Eu acho R$300 bilhões e faço um fundo de R$3 trilhões em 10 anos. Um terço desse dinheiro eu quero colocar para manejar a dívida, para melhorar o perfil dela. O outro terço eu quero
qualificar políticas públicas de saúde, especialmente, educação, especialmente. E o outro terço, eu quero fazer um fundo de infraestrutura. Só que, ao invés de eu gastar esse terço, eu tenho que pegar esse terço e alavancar como contrapartida, que é o que nós estamos fazendo no Ceará. Em Sobral, por exemplo, o Ivo está fazendo investimentos que nunca aconteceram. O orçamento para o ano que vem de Sobral se aproxima de R$1 bilhão, pela primeira vez na história, o maior orçamento da história, porque nós conseguimos, com as minhas relações, os bons projetos, a seriedade com que se trabalha em Sobral, nós temos aí um orçamento anual de R$823 milhões. CARF, são agências multilaterais. Então, se você tiver um, você alavanca mais 2. Então, esse meu trilhão vira 3. Então, esses meus 3 vira 9 trilhões. E isso eu penso que é suficiente para você, em 10 anos, fazer a virada do Projeto Nacional de Desenvolvimento que eu defendo. Bem, Ciro, boa noite. Só para constar, uma das disciplinas que o professor falou de contabilidade internacional, estou nela. Infelizmente, devido à pandemia, a gente deu uma parada. E você falou também aí da Localiza, o arrendamento mercantil é o tema do meu TCC. Estou no TCC 1. Parabéns, é isso aí. Continuando aqui na rodada de perguntas, tem uma pergunta da professora Cíntia Vanessa, professora da UVA também. No livro, Cira escreve: desde 1980 vivemos de apagar incêndios no Brasil. Como fazer para consertar os erros do passado e pensar no futuro ao mesmo tempo? O que eu defendo é a ideia de um projeto, e projeto é basicamente um plano, e eu vou estabelecer aqui objetivamente qual é o plano que eu tenho na minha cabeça. Eu peguei um país em que a qualidade de vida seria revolucionária se nós pudéssemos oferecê-la ao povo brasileiro, que é a Espanha. Então, a Espanha é o quê? É um país do Mediterrâneo, nem é o país mais rico, está longe de ser o país mais rico da Europa, e nem é o país mais pobre também, embora esteja ali entre os mais pobres da Europa. Então, eu achei modesto que nós tomássemos a Espanha e pegássemos os indicadores socioeconômicos da Espanha e determinássemos que o Brasil ia replicar esses indicadores em 30 anos. Ou seja, é um objetivo pé no chão. Embora todos os pragmáticos me acusem de ser um sonhador, eu tenho segurança de que isso pode ser praticado em menos de 10 anos. Mas em 30 anos, para ser bem sério, o Brasil deveria evoluir para os padrões espanhóis hoje. O que quer dizer na prática? Nós temos uma renda per capita de X, a Espanha tem de 3X. Então nós temos que crescer a renda per capita do Brasil em 30 anos, 3 vezes ela. Sabe o que quer dizer isso? Significa crescer 5% ao ano. 1,5% a menos do que o Brasil cresceu durante 50 anos, entre 30 e 80. Aí a Espanha tem, vamos lá, pegar um indicador da nossa comunidade universitária. A Espanha garante matrícula a 52 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos. E a Europa está estatizando os serviços de educação superior. A Alemanha agora estatizou tudo para fazer gratuito. E é o que eu pretendo no Brasil. Então, o Brasil hoje tem 18 vagas para cada 100 garotos de 18 a 25 anos. A Espanha tem 52. Então, a gente tem que se determinar que em 30 anos o Brasil vai garantir um ensino público gratuito de qualidade para 52 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos. Quanto custa isso? Pega o orçamento, pega as etapas intermediárias, começa quando, vai quando, quem avalia, quem supervisiona, quem controla. Por quê? Aí vamos lá, o índice de Gini, que é o indicador que mede concentração de renda. O Brasil só não é pior do que esses micropaíses que têm castas, tipo o Catar, etc, etc. Mas, sob o ponto de vista de distribuição de renda, nós somos o pior do mundo. E distribuição de renda é isso que eu acabei de falar aqui. É você criar um programa de renda para a população e criar uma educação de qualidade sofisticada para que o filho do pobre mude de classe. E ensino que presta custa caro. E tem que cobrar isso de quem tem dinheiro sobrando no Brasil. Então ninguém serve a dois senhores. Se você quer servir a um senhor, mal serve o outro. E se você quer servir ao outro, não serve ao um. Está na Bíblia, né? Então é preciso que a gente tenha clareza e essa grande deserção do pensamento de esquerda tradicional no Brasil. Beijaram a cruz, aceitaram como os europeus a ideia mentirosa de dourar a pílula.
Então Bolsa Família para miséria e lucros exorbitantes sem tributação para meia dúzia de barões que tem hoje o Brasil. Nessa pandemia, só para você ver, professora, o Brasil entrou nessa pandemia com 34 bilionários na lista da Ford. Em 6 meses de pandemia, o Brasil passou a ter 42 bilionários na lista da Forbes. Eles incorporaram na pandemia 34 bilhões de dólares às suas fortunas. Por quê? Porque o Banco Central brasileiro, a pretexto da pandemia, sacou do seu caixa, do Banco Central, R$1 trilhão e entregou para os bancos, sem normatizar, na crença mentirosa de que os bancos, com essa montanha de dinheiro, iam aumentar a oferta de crédito e diminuir o juro. O crédito diminuiu e os juros aumentaram. E cadê essa montanha de dinheiro? No fim da tarde, empossado no caixa dos bancos, eles emprestam para o governo, por 3 dias, por 4 dias, contra a Selic, numa canalice chamada Operação Compromissada. Então, eles vão comer meu fígado, porque eu conto a história para os brasileiros. Mas eu tenho que falar na internet, porque numa TV comercial não há a menor chance deles deixarem eu falar, porque na hora que o povo brasileiro souber dessas transações tenebrosas, eu acho que o povo brasileiro não vai engolir com tanta passividade a miséria, o sofrimento, a humilhação e a violência com que a família brasileira é maltratada. Então, corrigir as coisas no Brasil, basicamente, é uma luta política, porque nós temos base física e humana e temos institucionalidade para fazer uma transição, apesar do fundo do poço que eles estão produzindo de tragédia no Brasil. Alô, Fidel? Opa, voltei. Mais uma pergunta aqui da Catarina Adila. Pergunta para ele os efeitos que a CPMF vai trazer. Olha, eu, na campanha, porque considero que essas coisas a gente tem que discutir com o povo antes da eleição. Porque se faz como o Bolsonaro, é um estelionato. Então, o Bolsonaro me esculhambou porque eu disse que talvez a crise brasileira pedisse que a gente estabelecesse uma nova CPMF, em que eu queria pegar cada CPF, cada pessoa física e jurídica, e isentar até R$5.000 por mês. Então, quem tem transação digital, quem tem transação com cheque, quem tem transação financeira, até R$5.000 por CPF por mês, que é o projeto que eu tinha elaborado, fica isento, não paga nada. Quem pagar acima disso, ia pagar 0,38, dividindo 0,20 para a União e 0,18 para os estados e municípios. Portanto, não seria mais uma contribuição, mas um imposto. Eu abri a discussão, pau cantou, eles fazem isso, por quê? Porque a CPMF tem 2 vantagens. Ela arrecada para burro, no meu caso, ela arrecadaria uns 150 bilhões de reais por ano, mas ela, mais do que isso, ela aumenta a arrecadação dos outros tributos, porque ela impede muita a sonegação. A CPMF, por isso que eles são contra tão violentamente, é porque ela impede a sonegação. Agora, o Bolsonaro esculhambou, o Paulo Guedes esculhambou. Então, agora nós vamos votar contra. Porque ele não tem autoridade moral, porque ele era contra e se elegeu. Eu era a favor e perdi a eleição. Eu perdi porque quantos eleitores eu perdi porque quis falar sério? Então, nesse momento, qual é o grande defeito? Eles não têm a isenção que eu propus, vale para todo mundo. Eles querem deixar os estados e municípios sem participar, o que também não é mais aceitável, porque a falência dos estados e municípios é outro aspecto dramático dessa crise, de muitas caras que é a crise brasileira que eu descrevi para vocês. E aí esse tributo incide em cascata. Ou seja, cada transação que faz incide em cascata. E ele é muito regressivo. Se você não tem a faixa de isenção, ele cobra muito mais de quem ganha menos e muito menos de quem ganha mais. E quando pega o que ganha mais, você começa a fazer o quê? Monetizar a economia. Ou seja, o cara deixa de fazer a transação em digital ou em cheque e passa a fazer pagamentos com dinheiro vivo, que é o costume do Bolsonaro e da quadrilha de filhos que ele corrompeu e das mulheres. Então, o Bolsonaro comprou 15 milhões de reais de imóveis, ele e os filhos juntos, a maior parte disso com dinheiro em espécie. Você imagina alguém comprar um apartamento com um saco de dinheiro e ainda fazer discurso moralista. Isso é a tragédia que nós temos no Brasil nesse momento. Então, veja, a CPMF, do jeito que eles estão propondo, é muito ruim para o Brasil. Opa, pronto. Agora uma pergunta de outro professor da universidade, professor Souza Neto.
por sinal, meu professor orientador do meu TCC, quais os principais impactos de uma revolução educacional no Brasil? Olha, não existe miséria se você atinge um nível médio de escolarização. Isso é uma estatística no mundo e no Brasil também. Claro que pobreza existe porque a falta de oportunidades formais no Brasil está se tornando uma coisa muito selvagem. E aí você botar a classificação de que o cara é um empreendedor porque está agarrado em cima da motocicleta com a mochila dos aplicativos nas costas, correndo para ganhar R$5 numa corrida, isso é o destino que essa gente está impondo para a esmagadora maioria do povo brasileiro. Mais de 100 milhões de nacionais nossos estão vivendo desse tipo de atividade informal, sem qualquer proteção, nem hoje, nem no futuro, quando a doença chegar, quando a velhice chegar. Isso é uma selva que nós temos que interromper o quanto antes. Enfim, mas isso para formalizar a economia, de novo, nós temos que crescer. Porque quando a gente cresce, o preço do trabalho tende a ter margem para crescer, que é o salário. Hoje, se você tem, né, tantos milhões de desempregados abertos, a classificação do IBGE, esse país é cretino. A elite brasileira virou bandida. Né? Eu estou, assim, cada dia mais indignado. Sabe que o IBGE só classifica como desempregado quem, no mês passado, procurou emprego. Ou seja, uma pandemia monstruosa, você pedindo por todo o buraco da venta e do olho e da boca que o povo não saia de casa, que ande com máscara, não sei o que e tal. Aí o cidadão não procurou emprego, ele entra numa classificação que não é classificado como desempregado. Se você olhar a informalidade, nós estamos falando de 100 milhões de pessoas. E se você for para esse critério de procurou emprego e não conseguiu, no fim desse ano nós vamos estar com 20 milhões de pessoas desempregadas. Com 20 milhões de desempregados, o preço do trabalho, que é o salário, tende a virar o preço de banana na feira. Para cada trabalhador que fizer os sindicatos estão que não conseguem falar com ninguém, porque se o trabalhador quiser pedir qualquer melhoria, o cara diz assim, passe no recursos humanos, porque tem uma fila ali fora querendo vender o trabalho pela metade do seu salário. E isso é tarefa do governo, seja de forma regulatória, e a principal tarefa disso é o salário mínimo. Eles congelaram. Então, a inflação do nosso povo, do custo de vida do nosso povo, a inflação da cesta básica, a inflação do aluguel, daqui a pouco das tarifas públicas, vai para 12%, 15% esse ano, e eles simplesmente congelam há 2 anos o salário mínimo. Então, e isso não, o capitalista brasileiro é tão estúpido que não entende o básico. Por causa do juro, ele não entende o básico, não é que seja burro. É que o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa. Não é de macarrão, é de muita gente. Né? E o consumo de massa se afirma na renda. Então, o que eles estão fazendo? Destruindo a renda do trabalhador, a renda direta e a renda indireta, e aí depois não entende porque que o comércio está fechando, que nem mosca nessas máquinas de queimar mosca em churrascaria de beira de estrada. O Brasil fechou no governo Bolsonaro, /Dilma, 16 mil indústrias. O Brasil perdeu agora a Sony, que estava no Brasil há 50 anos. O Brasil perdeu a GM de São Bernardo do Campo, que estava há 56 anos no Brasil. Por quê? Porque faz 10 anos que essa gente trabalha com 30% de capacidade instalada ou desocupado. Por quê? Porque do outro lado não tem um consumidor com renda para pagar as coisas. Então é um negócio de maluco. E como é que se explica isso? Se explica por quê? Porque o barão bota o dele na renda fixa e leva no juros sem precisar trabalhar e produzir. Então, o Brasil é o paraíso da empresa quebrada e do empresário rico. Alô, Fidel? Pronto, é porque tem o técnico aqui demora um pouquinho. Pronto, Ciro. Vamos para outra pergunta do Enzo Vidotti. Ciro, é possível que, caso não consigamos construir os complexos industriais que o senhor fala no seu livro, em nível nacional, seria possível, a partir de uma cooperação do Nordeste, chegar neles? É possível, sim. Veja, eu levei a Grendene para Sobral como governador do Ceará. Então, você tem uma certa margem, né? E não é só a Grendene. Eu consegui levar, enfim, a indústria calçadista do Ceará hoje já é a maior do Brasil em volume de produção e de exportação. Ninguém produzia nada aqui. Então, a gente tem aí um conjunto de ferramentas e nós conseguimos agora girar a mega siderúrgica do PE100. Deus sabe quanto nós sofremos para brigar por isso, mas foi meu governo, governo do Tasso, governo do Cid, governo do Camilo, acabou saindo.
mas é uma guerra. A refinaria nós levamos um cheixo, né? O Lula e a Dilma prometeram, compramos terreno, licenciamos, gastamos uma fortuna e deram um cheixo na gente. Então, tem uma margem que os estados têm alguma condição de fazer. Mas uma estratégia de política industrial e de comércio exterior só pode ser feita pela União. Porque tem algumas ferramentas, por exemplo, financiamento, taxa de câmbio, RED, que é seguro para desvalorização cambial, que não tem nem sequer a palavra em português. Você está estudando economia internacional aí com o Francisco José, ele te ensina o que é RED, né, que é uma espécie de seguro para as oscilações cambiais, swap cambial, tudo isso são ferramentas que a União faz. Um fundo soberano lá fora para consolidar dívidas passivos empresariais nacionais em real, trocando dívida interna cara de curto prazo por dívida externa longa, e vai demorar muito tempo para os juros internacionais voltarem a subir. Isso são oportunidades de ouro, que se eu tivesse chance de pegar, sabe, eu estava com tudo na cabeça para fazer se eu tivesse tido o privilégio de ter sido eleito presidente do Brasil. O problema do Brasil é político. Fisicamente, nós temos toda a condição de virar o jogo. Pronto, será agora, vou fazer uma pergunta pessoal. A gente está vendo, né, nesses últimos acontecimentos, muitas coisas relacionadas ao meio ambiente. Até o Bolsonaro foi chamado, juntamente com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para fazer uma declaração na ONU. E em relação ao meio ambiente, essa coisa da Amazônia, do desmatamento, o que é que você tem a falar aí para a gente aqui, para as gerações futuras? Eu já mencionei um pouco na minha reflexão original, acabei falando mais do que eu queria, mas estou com muito prazer nesse lugar, que eu quero muito bem assim, aos jovens brasileiros, mas aos jovens de Sobral são a minha responsabilidade mais próxima. Então, veja, não faz mais nenhum sentido você imaginar qualquer estratégia de desenvolvimento que não seja rebatida ela mesma a estratégia. Não é com negócio de política de compensação de danos ambientais, de EIA-RIMA, isso tudo já está na legislação. Você tem que ter uma compreensão que radicalmente passa, inclusive, por uma mudança na concepção. A criança brasileira tem que ser educada a partir da pré-escola para aprender a fazer 3 perguntas no ato de consumo e não uma só, como hoje nós somos induzidos pelo nosso desejo de consumir, que é excitado pela propaganda, pela ilusão de que você tendo as coisas você vai ser feliz, né? Então nós só fazemos uma pergunta: quanto custa? Então aí o bom, bonito e barato é que leva a nossa decisão de consumo. Só que o bom, bonito e barato, ele pode estar destruindo o planeta, por um lado. O bom, bonito e barato pode estar gerando emprego, como é o caso brasileiro, no estrangeiro, numa sociedade como a nossa, completamente desempregada. E esse bom, bonito e barato pode ser hostil à natureza. Então a pergunta agora que a criança tem que fazer, e nós todos que temos capacidade de raciocínio, isso é o mais radical, que é uma mudança de mentalidade que tem que estar na nossa rotina. Então, ao invés de de uma pergunta só, quanto custa, eu agora vou fazer 3 perguntas. Quanto custa sempre será um imperativo da nossa necessidade e dificuldade de renda. Mas a segunda pergunta é: a quem aproveita o meu ato de consumo economicamente? Então, em muitos lugares do mundo, eu, por exemplo, já faço esse exercício. Eu ia comprar agora uns móveis para cá e resolvi ir no pessoal do Marco, para não fazer publicidade aqui, né? Pessoal do Marco que tem uma indústria moveleira e tal, para comprar de lá, porque eu sei que eu pagando esse móvel aqui, né, eu vou falar, o Jacaúna. Então, o Jacaúna é um puta de um desenho de móvel muito legal, faz um móvel bom e é feito dando emprego no Marco, aí vizinha Sobral. Então, eu já procuro fazer isso. Então, ontem, por exemplo, anteontem, eu estava em Sobral, aí fui no supermercado Pinheiro, aí vou na prateleira de laticínios, aí tá lá isso, aquilo outro. Eu comprei uma manteiga Betânia e comprei um queijo coalho da Laça. Então, lá no Pinheiro tem queijo coalho da Laça. Então, é um cuidado, porque se eu começar a fazer isso, eu estou disposto, inclusive, na evolução, a pagar um pouquinho mais caro para gerar emprego para o meu comunitário, compreende? Então, é a segunda pergunta: quem aproveita o meu ato de consumo economicamente? E a terceira pergunta, grande parte da humanidade já está fazendo. E nós temos que aprender a fazer.
o meu ato de consumo é amistoso com a natureza, na origem, no rejeito? Isso é uma pergunta radical que nós temos. Isso, na hora que uma criança botar isso na cabeça e como uma atitude na vida, a humanidade mudou. Por quê? Porque eu não vou mais comprar porcaria, que é bom, bonito e barato, porque tem escala, porque usa agrotóxico, usa defensivo tóxico, etc, explora trabalho semi-escravo, etc, etc. Não, eu não vou. Eu só vou comprar coisas agora que, de um lado, sejam acessíveis para a minha renda, quanto custa, que, de outro lado, gere emprego para o meu comunitário, porque ele fazendo a mesma coisa vai gerar o meu emprego, e terceiro, só vou consumir coisas que sejam amistosas com a natureza. Por exemplo, do jeito que o Bolsonaro está fazendo, a canalha que o apoia vai pagar caro. São tão imbecis e calhordas que vão pagar caro. Por quê? Porque agora mesmo a Associação dos Supermercados do Reino Unido resolveu boicotar produtos de origem animal e vegetal originárias no Brasil por conta das queimadas da Amazônia e do Pantanal. Então, esse canalha que está no Ministério do Meio Ambiente, esse Salles, é bandido, já é condenado por improbidade. Aí fica um papo furado, esses bolsonaristas fanáticos, o governo Bolsonaro é um dos mais corruptos que eu já vi. Eu estou dizendo que o ministro do Meio Ambiente, o cidadão Salles, é condenado já pela justiça por improbidade. E está ali para fazer passar a boiada. Ou seja, vai destruir o conceito. Só para você ter uma ideia, a China era o Brasil o principal parceiro comercial da China há mais de 15 anos. Em 1 ano e meio de boçalidade do Bolsonaro, o Brasil perdeu já o lugar de principal parceiro da China, virou a Argentina. A China agora desencomendou 1 milhão de toneladas de soja brasileira para comprar dos Estados Unidos. E a razão por cima da mesa é a forma criminosa com que o Bolsonaro e o governo dele tratam a questão da Amazônia. Esse vagabundo, desculpa, não tem outra palavra, foi para o plenário das Nações Unidas dizer que quem está fazendo queimada no Brasil são os índios. Porra, os índios estão aqui, Bolsonaro, há 40 mil anos e nunca houve fogo na Amazônia. Esse imbecil está pensando que nós somos todos os idiotas, porque tem meia dúzia de doido que fica batendo palma para esse doido dançar. Os índios da Amazônia estão lá há 40 mil anos. Nunca se ouviu falar de queimada com índio. Quem está queimando a Amazônia é o agronegócio, para plantar soja e para botar boi, e para fazer extração de madeira ilegal, com apoio cúmplice desse general Mourão, que é outro pilantra, vice-presidente da República do Bolsonaro. Vão lascar a economia brasileira. Pronto, Ciro. Outra pergunta aqui da Ana Elisa. Como conciliar o crescimento econômico sustentável em um país que produz commodities para exportação e, ao mesmo tempo, perde riquezas naturais para isso? Vide produção de soja para exportação para a China. Vai no que você acabou de falar. Mas nós temos que industrializar de novo o Brasil. Nós só vamos salvar nossos biomas sensíveis, a caatinga nordestina, a floresta amazônica, o bioma pantanal, o bioma da nossa Mata Atlântica, se nós reindustrializarmos o Brasil. E essa indústria tem que ser uma indústria que nasça com um padrão ambiental de ponta, de última geração, tecnologia de última geração, e ninguém dá tecnologia para os outros. Nós temos que fazer uma aposta em qualificar a inteligência tecnológica do povo brasileiro, que é capaz de fazer isso, já provou. Então, vamos lá, eu estou propondo alguns complexos industriais onde esses valores podem ser produzidos. E a obviedade aqui é economizar a perda de poupança para o estrangeiro e financiamento com o tostão brasileiro de emprego no estrangeiro. Então, o complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia. Então, o que eles estão fazendo? 1/3 da capacidade de refino da Petrobras estão parados. Olha o crime. Será que não tem um bolsominion aí, não, que me conteste? 1/3 da capacidade de refino da Petrobras estão parados, enferrujando, e eles estão importando crescentes quantidades de gasolina, querosene de aviação 100%, óleo diesel, dos Estados Unidos, em dólar, pagando emprego lá, porque eu sou Bolsonaro, Brasil acima de tudo, Deus não sei das quantas e tal, um picareta, bandido, simplesmente entregou o Brasil para os americanos. Estou falando concretamente, 1/3 da capacidade de refino da Petrobras estão parados,
E eles estão importando essas coisas que a gente não produz aqui do estrangeiro. Então, todo o querosene de aviação brasileiro agora, 100% está vindo dos Estados Unidos, em dólar. Se o dólar era 3,70 quando o Bolsonaro tomou posse, passou a 4,60 hoje, sabe o que acontece? O preço das passagens de avião vão subir, como estão subindo. Em plena pandemia, os preços estão subindo. Aí ninguém entende como está subindo. Está subindo porque o insumo fundamental da aviação virou importado, porque esses canalhas pararam de produzir no Brasil. E tudo isso é pouco, a propina que a gente está levando. Como pegar agora uma carteira de 3 bilhões de reais de créditos, de haveres, vocês são da contabilidade, 3 bilhões de haveres do Banco do Brasil e venderam por 371 milhões para o BTG, esse G. Guedes. Foi o banco fundado pelo Paulo Guedes. Sem licitação. E esse é o governo honesto. É um governo... Vocês são um bando de bandido, bandido de quinta categoria. Então, como é que a gente faz? O complexo industrial da saúde. Repara, a indústria da saúde é limpa, é muito limpa. E a compra governamental, que é a grande ferramenta, equaliza, você pode produzir em pleno interior do Nordeste, onde está a maior parte da miséria brasileira, no fundão da Amazônia, na metade sul do Rio Grande do Sul, no Vale do Ribeira, fazer política de desenvolvimento regional, porque o SUS é nacional, você vai distribuir regionalmente, pode fazer incubadora de empresa, capacitar gerencialmente, fazer a compra governamental, o seed money, ou seja, o dinheiro capitalizado para o jovem empreendedor que não vai entrar em banco. Tudo isso é possível de ser feito, por quê? Porque o Brasil está importando máscara da China, os respiradores estão vindo da China, nós estamos importando quase 20 bilhões de dólares por ano do complexo industrial da saúde da China ou da Europa. Qual é a razão para isso, pelo amor de Deus, a não ser a vassalagem, o entreguismo e a corrupção generalizada com que a elite brasileira tem saqueado o nosso país? Então, o complexo industrial do agronegócio, o agronegócio mais agressivamente competitivo do mundo, usa defensivos agrícolas, agrotóxicos, banidos da Europa, importado. Por que a gente não desenvolve aqui uma geração de defensivos agrícolas de natureza orgânica ou de controle biológico de pragas? Tudo isso está aí, a Embrapa é capaz de fazer, eu conheço isso bastante de perto, eu sei quem é capaz de fazer no Brasil. Metade dos custos de produção da agricultura mais competitiva do mundo são importados do estrangeiro. Fecharam a fábrica de fertilizante em Mato Grosso do Sul da Petrobras para importar fertilizante do estrangeiro. Vocês acham que não tem gente ganhando com isso? Qual é a lógica? Fecharam a fábrica novinha em folha da Petrobras no Mato Grosso do Sul e venderam para uma multinacional para fechar. E aí nós estamos comprando fertilizante vindo do estrangeiro. O Brasil, que é campeão de agricultura tropical, compra da Monsanto agora todas as sementes dos nossos pratos e cultivos. E a Monsanto cobra por caroço, por unidade de milho, por exemplo, lá em Xanxerê, em Santa Catarina. Então está aí o caminho, o dinheiro já está sendo gasto, compreende? Se você tiver um governo que organize essas coisas e que queira proteger o Brasil, e é uma guerra, né? É uma guerra, como eu falo isso, eles sabem que se eu for presidente da República, a mamata vai acabar, aí vai acabar mesmo. Então vão fazer o diabo para não deixar eu chegar lá. Então ninguém diz que eu sou ladrão, nem que eu sou desonesto, não, que eu sou bocão, é coronel, é não sei o que e tal, porque essas coisas sabe-se lá como é que você rebate, né? Mas enfim, enquanto eu puder, vai ser assim, a mulher do piolho. Vou contar a história para o povo brasileiro. Pronto. Com números. Tudo que eu falei aqui, posso provar. Pronto, Ciro. Para encerrar essa é a nossa pergunta, como podemos iniciar o projeto nacional dentro da UVA? Ora, compreendam o Brasil, porque ler é fundamental, sabe? Ler muito, ler tudo que puder. Eu sei que os tablets são muito interessantes, mas nada substitui a leitura. Ler o mesmo assunto de 2, 3 ângulos diferentes e, em nenhuma hipótese, deixar que alguém faça você de teleguiado desta ou daquela ideia. Vá pela sua inteligência, vá pela observação empírica da realidade que lhe cerca. Vá guiado pelos valores que você traz no coração. Você é um egoísta? Você acha que dá para ser feliz num universo em que milhões de pessoas estão passando fome, sendo humilhados pela violência, né? É o país que mais agride comunidade LGBTQI do mundo, o país que mais mata jovens negros, pobres das periferias na história. A polícia brasileira matou 20 mil pessoas nos últimos 12 meses, enquanto esses canalhas que nos governam ficam estimulando esse tipo de violência. Então,
Isso é que vai fazer a diferença. Então, tem uma gente aí que está perdida, quer cuidar só de si, fecha o vidro do carro, bota o ar-condicionado, um sonzão alto, inclusive de mau gosto, e que são vulgares, nunca viram um filme, não querem ler, e consideram o Bolsonaro um grande herói, e chama até de mito. Tá bom, mas isso aí é 10%, 12%. O resto tá mesmo é com medo, assustado, e a gente tem que ajudar essas pessoas a entender as coisas e apostar na inteligência delas. É por aí que se constrói um projeto. Não existe salvador da pátria, esse negócio de deixa que eu chuto, é culto à personalidade, isso nunca botou nação nenhuma para frente. Nós temos que criar uma corrente de opinião em que todo mundo seja capaz de entender o que está acontecendo e qual é o lugar que essa pessoa vai ter mais cedo ou mais tarde nesse projeto que lhe devolva a esperança. Pronto, Ciro, para encerrar mesmo, queria lhe agradecer. É uma grande honra pessoal e de todos nós aqui do CA, do Centro Acadêmico. Muito obrigado novamente. Estamos todos honrados. E lhe agradecer e peço que você dê suas considerações finais. Eu que agradeço. Vocês viram que eu não me desvencilhei desse compromisso como uma coisa protocolar. Eu amo essa tarefa de ajudar os jovens a pensar, a refletir. E se for o jovem meu conterrâneo, né, eu me vejo em vocês. Eu estudei, só para vocês saberem, eu estudei o meu primário, na época era primário, no colégio, no grupo municipal Professor Arruda, que fica ali na Praça do Bosque. Fiz um ano no Monsenhor Zé Ferreira, que fica lá perto do posto do Abílio Oliveira Lima. Depois fiz o meu ginásio no Colégio Estadual Dom José Tupinambá da Frota, aí vizinha a nossa Faculdade de Medicina, que eu consegui levar, graças ao apoio do reitor, que é pai do Roberto Cláudio, professor Roberto Cláudio também. Enfim, eu venho daí, eu estudei na escola pública, só fui para o Sobralense nos 2 anos do 2º grau, para me preparar para o vestibular. Pois bem, só em homenagem aos meus velhos e queridíssimos professores, eu devo dizer a vocês que eu cheguei em Fortaleza falando francês e inglês, que aprendi na escola pública em Sobral, e tirei o 1º lugar no vestibular. E assim, meu pai me botou numa pensão, e, enfim, eu não estou falando isso por qualquer tipo de gabolice, estou falando isso para que vocês acreditem que é possível sair de Sobral e disputar a presidência do Brasil. Isso é o que eu quero para muitos de vocês. Tudo bem. Nós queremos, assim, agradecer mais uma vez, agradecer todas essas palavras de esperança que você acabou de passar para os nossos alunos, e eu acredito que será um marco na vida deles. Muitos estão aqui elogiando e agradecendo. Leve o nosso muito obrigado e a casa estará sempre aberta para você. Muito obrigado a todos, magnífico. Magnífico, desculpa as heresias aí. O reitor não tem nada a ver com as minhas opiniões, que são minhas, né? A universidade não tem nenhuma responsabilidade. Eu que sou responsável pelo que eu falei. Um abraço. Tudo bem. Muito obrigada.